Olá, sejam bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na Infor TV. E hoje, aqui a emissão diretamente do estúdio da Infor TV, para conversar comigo, tenho Jacinto Alves, que nos traz os seus livros. Nascido em Lisboa em 1938, casado, bancário reformado, traz-nos este livro, ensaio sobre a espiritologia, a ciência do espírito, desvendando os mistérios da existência imaterial. Espiritologia é um movimento em direção a um futuro onde a ciência e a espiritualidade caminham lado a lado em harmonia, na busca incessante pela verdade. Ensaio, Espiritologia, a ciência do espírito é a mais recente obra de Jacinto Alves, escritor português, e Jorge Barcelos, cientista brasileiro, a ser publicada pela editora 5 Livros, no Porto. Fruto de uma colaboração com distintos cientistas, este livro tem como objetivo explicar a complexa teoria científica da informação T5, tornando-a acessível a todos. Vamos conhecer o autor. Bem-vindo ao Culturando, Jacinto, para falar de livros. Como é que correu a viagem? Otimamente. Vem de onde? Vem de onde? Estive no Porto, eu e minha esposa estivemos ontem no Porto e regressámos a São João da Madeira hoje. Mas tudo correu muitíssimo bem. Obrigado. É uma viagem tranquila até aqui, não é? 35 minutos. E como é que começa a escrita na vida do Jacinto? Pequenino ou já crescido? Começa pela indagação, o aprofundamento sobre aquilo que nós somos e como é, digamos, na realidade o universo. Como é que o universo foi formado, as origens do universo, de onde vimos, porque cá estamos e para onde vamos. Essa é a grande questão, que é uma questão de fundo, bem vistas as coisas, uma questão metafísica. Que idade é que tinha quando começou a escrever? Comecei a escrever exatamente em 2010, com o meu livro, um romance iniciático, Operação Quinto Império. É o primeiro livro, mas tem... Como é que eu hei de explicar isto? Já gostava de escrever quando era jovem, ou quando era pequenino, criança? Foi sempre apaixonado por livros? Muito especialmente ficção científica. A partir do Júlio Verne, pai da ficção científica. Júlio Verne, é um livro que já aguça um bocadinho o apetite também pelo universo. Exatamente. E depois temos aquela famosa coleção Argonauta, uns livrinhos pequeninos de ficção científica, que tínhamos elaborado, estes livros escritos por diferentes autores fundamentados na ficção científica. Por isso inspirou-me imensamente a leitura de todos estes livrinhos e, sobretudo, o Júlio Verne, enfim, a Viagem à Lua, as 20 mil léguas submarinas, e esses romances históricos, são históricos, não é? Que, de facto, me impressionaram. E na família? Existia alguém que lhe deixasse essa parte intrínseca da escrita ou da leitura? Não tenho assim ideia de... Tenho familiares que foram artistas de teatro, mas assim, provavelmente, escritores, não tenho conhecimento de ninguém. Mas foi sempre um leitor, foi sempre um homem que gostou de ler. Sim. Toda a vida. Tenho uma vasta biblioteca até. Isso é muito bom, ter uma vasta biblioteca. Nomeadamente na área, digamos, do estudo científico, na questão de estudos metafísicos, estudos históricos, a história de Portugal, a história do mundo, a origem, as civilizações antigas, a partir da Suméria, por exemplo. Esses são temas extremamente fascinantes. Eu, ao ler a sua biografia, verifiquei que abandonou o direito pela física quântica. Este abandono por algo que não lhe estava a dizer nada, provavelmente. Razões familiares, eu tive que interromper os estudos, porque eu e minha esposa viemos da África, vivíamos em África. E, portanto, houve esta mudança brusca no nosso país, a descolonização, tudo isso teve grandes impactos, não só na nossa vida, mas como na vida de milhares de portugueses. E foi necessário fazer essa alteração. Mas porquê a física quântica? Exatamente porque eu, para escrever exatamente este livro, tinha que estudar física quântica. Além disso, tenho um mestre, que é o meu amigo Jorge Barcelos, que efetivamente é uma pessoa fora de série, do ponto de vista de... É um grande matemático, um grande estudioso e com uma intuição profunda
da realidade do universo. Jacinto tem uma preocupação grande por tudo que eu fui lendo com a geração mais idosa. Sim, é de facto importante e é muito, acho que é de referirmos a importância também das universidades séniores, que eu sei que gosta imenso de falar disso, porque têm um papel muito importante na vida do cidadão quando deixa de trabalhar. Mas também algo que certamente leva à sua escrita. Pode repetir que eu não ouvi bem. Se esta preocupação que tem com as universidades séniores e com o trabalho há desenvolvido, um objetivo. há sempre um objetivo que também leva a esta escrita. Há um determinismo, eu direi até um determinismo, porque eu considero importantíssimo. E isto é importante falar das universidades. Exato, eu vou falar sobre isso muito rapidamente. Este livro, especialmente, é extensível ao cidadão comum, aos jovens, aos menos jovens, mas, sobretudo, é um livro dedicado especialmente à quarta fase da vida, que é exatamente a vida humana tem 4 fases, que é a primavera, o outono, o verão e o inverno. Ora, portanto, a fase da velhice é a quarta fase da vida, é o somatório das fases anteriores. Portanto, é a fase mais sábia, é que o ser humano dispõe de uma experiência e de um conhecimento acumulado ao longo das 3 anteriores fases. Portanto, há a grande questão, quando eu, por exemplo, vou fazer 87 anos de idade, e começamos a preocupar com as possíveis mudanças do futuro, o nosso organismo físico vai decaindo, vai enfraquecendo, parece uma dorzita aqui, parece uma dor ali, um problema acolá. E, portanto, a grande questão ligada à morte é transcendente. É transcendente. E o meu livro, Espiritologia, a Ciência do Espírito, vai ao encontro das respostas objetivas, concretas, esclarecedoras, sobre aquilo que pode ou que ocorre, de regra geral, na fase da chamada morte. Porque alguém afirmou de que a morte não interrompe a vida e a vida existe fora da matéria. Está tudo dito. E falando um bocadinho sobre os livros, porque tem vários livros, falou há pouquinho do Quinto Império, que foi o primeiro romance. Iniciático templário. É um romance abordando assim que temática? A temática, exatamente, uma ameaça que é possível, e já fomos, o planeta Terra já foi ameaçado e já sofreu impactos terríveis com asteroides. E isso pode suceder. Nas notícias, de vez em quando lá vem o asteroide, o pedregulho, a pedra e tal, passou de X, milhares de quilómetros. Lá se vai desfazendo ainda, não é? E, portanto, qualquer dia quem diz que passa ao largo também pode chocar. Portanto, trata-se efetivamente de uma história muito interessante, que gira à volta da Arca da Aliança, a Arca de Moisés, que o livro faz uma pesquisa sobre, tenta procurar ou descobrir onde está localizada, efetivamente, a Arca da Aliança. E depois de muitas diligências, muitos trabalhos e de muitas aventuras, nós chegamos à conclusão de que a Arca da Aliança está guardada desde o tempo do nosso rei Dom Dinis em Portugal. Portanto, na realidade do livro, a Arca da Aliança de Moisés, a Arca Bíblica, encontra-se secretamente guardada em Portugal, a partir do nosso rei Dom Dinis. Pronto, e a partir daí vamos tentar descobrir lendo o livro, não é? Exatamente. Este livro ainda existe à venda? Não sei dizer porque... Se as pessoas o quiserem procurar, ele está... Pode ser que encontre. Encontre, mas se eu editora? tiver muitos pedidos, eu posso reeditá-lo. Porque, infelizmente, a editora, que é a editora Ecopy, com sede na cidade do Porto... Faliu. Portanto, eu tenho que reeditar o livro, o romance. Depois surge um ensaio sobre a doutrina do Quinto Império em 2013, ou seja, continua a escrever aqui um bocadinho sobre o Quinto Império, não é? Que também tem sido um livro, e lembrei-me agora do Tiago Moita, que também tem um livro escrito sobre o Quinto Império, andam muito à volta desta temática, que eu acho extremamente interessante também. Este livro fala de quê? E simplesmente temos que partir do nosso padre António Vieira, que foi um grande defensor do Quinto Império, e do nosso Fernando Pessoa.
nomeadamente grande esses. Há poeta outros, português. mas são estes os mais destacados. Ora, portanto, é a demonstração de que já existe uma doutrina a nível planetário que é equivalente ao Quinto Império. E É uma doutrina espiritualista, filosófica, de base científica, racional e científica, que defende objetivamente a passagem da nossa era para uma passagem para uma nova era onde vai dominar, vai ter dominância a espiritualidade humana. Portanto, o Quinto Império, que é o Quinto Império? É o império do espírito, da espiritualidade. Um mundo, uma humanidade espiritualizada, em que não deixa de haver guerras, há paz, e que o ser humano se dedica ao estudo de si mesmo, ao estudo do universo. Inclusive, aqui já entram viagens interestelares, por exemplo, entre as estrelas. Já começamos aqui conhecer novos mundos. A imaginar aqueles filmes. Exatamente. Que nós vemos ver a obra do Criador. A serem reais. Ver a obra do nosso Criador. A inteligência artificial está aí já a mostrar-nos um bocadinho do Quinto Império. Não é? É um bocado isso. Depois surge a nova escola da maçonaria operativa, Princípios Básicos, em 2019. Continua isso. Aqui já com uma temática. Já na área maçónica, em que nós criamos, efetivamente, vamos basear, fundamental, na maçonaria operativa, que era dos mestres construtores da Idade Média. É daí que nasce a maçonaria atual, porque a maçonaria atual chama-se maçonaria simbólica e especulativa, e surgiu oficialmente nos inícios do século XVIII, em que a maçonaria mãe, que é a maçonaria operativa medieval, se deu lugar à nova maçonaria simbólica e especulativa. Portanto, nós pretendemos, com o livro, demonstrar e tentar recuperar a antiga maçonaria operativa, mas já nos moldes dentro da mentalidade e dos conhecimentos do século XXI. Modernizar, no fundo. Exatamente. Consequentemente, é claro que na nova escola da maçonaria operativa não vamos construir edifícios como fizeram os nossos avós templários. Não vamos fazer isso. Portanto, a nova escola da maçonaria operativa tem novos objetivos virados para o desenvolvimento psíquico, para o desenvolvimento do ser humano, para o conhecimento de si mesmo e do conhecimento alargado e aprofundado do que seja ou do que é o universo. É um estudo. Portanto, cria um novo rito maçónico. Por exemplo, o meu rito maçónico é o rito escocês antigo aceite. É o mais universalista. Portanto, nós criamos um rito universal. Está feito de tal maneira que um maçom japonês, admitamos, que vai visitar um templo maçónico português, quando entra, não se sente estranho. Contudo, a maçonaria, a nova escola da maçonaria operativa, versão japonesa, ou chinesa, que é exatamente a mesma, mas não já feita na base da cultura judaico-cristã, mas sim na cultura do próprio povo desse país ou dessa nação. Respeitando cada nacionalidade. Quer dizer, toda a simbologia, em lugar de ser, por exemplo, a história, a lenda do mestre Irã, que foi o construtor-chefe do Templo de Salomão, foi assassinado por 3 maus companheiros, porque eram ambiciosos e avarentos e queriam aumento de salário, e como o mestre Irã, Abif, não concedeu o sustentado, foi assassinado por eles. Portanto, ora, essa figura bíblica, digamos, e mítica, não vai ser colocada, por exemplo, na cultura japonesa, ou no budismo, ou no confucionismo, ou no taoísmo, ou no hinduísmo, não. Portanto, eu tive que fazer uma adaptação da própria cultura desse povo aos princípios gerais e especiais das normas e dos ritos da própria maçonaria. Por isso que eu digo, quando um maçom chinês, japonês ou tailandês se desloca a um templo português, não se sente estranho, porque reconhece que a simbologia, a cultura dele, no ponto de vista simbólico, é comparável e equivalente ao deles, ao português.
Muito bem. E continuando, porque os livros continuam, e em 2023 sai Rito Universal, Nova Escola da Maçonaria Operativa, a versão chinesa. Exatamente. Estava agora a falar mesmo. Lá está a demonstração cabal, concreto, da viabilidade de se construir um rito universal adaptável a qualquer cultura de diferentes povos. E para que todos se sintam bem, Exatamente. se sintam iguais, e com respeito Exatamente. pela Eu cultura de estou a cada um. terminar a versão japonesa. Só a indiana que é muito mais difícil porque eles têm milhares e milhares de deuses. É muito complicado. Pois, é muito complicado. Mas é a cultura. É a cultura deles. É a mitologia E isso é importante mais respeitar, rica não é? da história da humanidade. É o hinduísmo. E também é um desafio muito grande estudar todas estas Pois, culturas exatamente, e todas estas exatamente, diversidades culturais e também as tradições que eles têm, que são muito diferentes das nossas. Agora a versão chinesa com a japonesa não há grande diferença porque vai imperar o budismo e o taoísmo. E o taoísmo, que é característico deles. E depois, agora surge a espiritologia, a ciência do espírito, este título que poderá levar as pessoas também a uma interpretação diferente, até porque esta palavra não existe no dicionário. Não está ainda reconhecida pela ortografia portuguesa. No dicionário português, e que pode levar as pessoas a pensar que isto é outra coisa qualquer. Mas, se me permite, desculpa a interrupção, mas a palavra espiritologia foi utilizada pela primeira vez no fim do século XIX, início do século XX, por um médico de nacionalidade brasileira chamado António Pinheiro Guedes. Ele utilizou o termo espiritologia pela primeira vez. E eu aproveitei. Exatamente, para dar um título bastante interessante. Espiritologia, a ciência do espírito. É de facto o livro que nós estamos aqui a apresentar hoje, de Jacinto Alves e Jorge Barcelos, que são os autores deste livro. A você aí em casa, obrigada por estar-nos a fazer companhia aqui no nosso Culturando. Se quiser estar aqui comigo também é muito simples. Basta enviar um e-mail para culturando2015@gmail.com e agendar a sua entrevista. Eu aproveito também para divulgar que no próximo sábado, dia 23, será apresentado o livro de Graça Amiguinho, Sob o Céu da Batalha, no American Club da Granja. Eu vou estar lá, vou participar também desta apresentação, por isso apareçam às 16 horas e venham conhecer esta autora que tem um romance bastante interessante, que eu já tive a oportunidade de ler e que aconselho, porque de facto nós podemos usar aquela palavra mágica que é o amor para resolver muita coisa, mesmo quando estamos em tempo de guerra. E vamos continuar aqui com Jacinto Alves para saber agora um pouco mais sobre esta espiritologia, a ciência do espírito. Jacinto, este livro Espiritologia, a ciência do espírito, que tem esta capa tão bonita e que foi a ajuda da inteligência artificial. Exatamente. É importante também nós... A espiritologia, que é a figura de uma mulher muito bonita, que vai galgando os graus do conhecimento e ascendendo na direção do conhecimento total. Sempre em busca de cada vez sabermos mais. Não é? Em busca do Santo Graal, digamos assim. Sabermos muito. Um grande salto para o conhecimento. Espiritologia, a ciência do espírito. É uma obra que se destaca pela sua abordagem inovadora e interdisciplinar, explorando as profundezas do espírito humano e das suas interações com o mundo material. O autor representa a espiritologia como um campo de estudo académico que une a ciência e a metafísica, oferecendo uma nova perspectiva sobre fenómenos que transcendem a percepção sensorial comum. Jacinto, o que é tudo isto? Digamos que é tudo, é nada e é tudo, simultaneamente. Ora, muito bem, a espiritologia é a ponte, considero no meu livro, a ponte entre a ciência e a metafísica. Ela é a espiritologia que liga a ciência e a metafísica. E eu pergunto, o que é a metafísica? Simples. A metafísica é a cabala judaica, o hermetismo, a alquimia, a geometria sagrada e outras coisas mais. A física quântica avançada, muitas coisas mais. Mas, nomeadamente,
cabala judaica, alquimia, hermetismo e geometria sagrada, que é muito querida pelos maçons. E um dos pontos fortes deste livro é a metodologia proposta, que inclui aqueles exercícios psicossomáticos, não é? Que muita gente lá em casa provavelmente não sabe ou não tem a ideia do que é que são estes exercícios. Nós chamamos este exercício de educação científica da vontade. Ou seja, isto no fundo vai cultivar, vai nos disciplinar. Vai impor um autodomínio. Eu vou dar um exemplo muito simples. A pessoa, o estudante, pega em 2 folhas A4 e com a mão esquerda desenha um quadrado e com a mão direita desenha um círculo ao mesmo tempo. Agora desafio a qualquer um fazer este exercício. Desenhar em simultâneo um quadrado e um círculo em 2 folhas diferentes ao mesmo tempo. Ora, esse exercício, feito com paciência e com persistência, sempre repetido, aqui, vai educando, disciplinando e vai dando origem ao autodomínio do indivíduo. É tal disciplina que, por exemplo, um pianista, não é? Eu estudei piano, o poder da concentração. Tem que trabalhar essa concentração para que uma mão está a tocar uma coisa e a outra. A pauta ser lida em várias claves Vou dar outro exemplo. Eu tenho esse exemplo porque estudei piano e esse trabalho é, de facto, uma concentração muito grande. Eu vou dar outro exemplo. O estudante, quando mais avançado, porque são cerca de 100 exercícios, cada um deles o mais interessante. Todos trabalham a mente. Tudo. Porque, efetivamente, um espiritólogo, portanto, é outro termo em português que não está reconhecido, portanto, o espiritólogo é o que estuda a espiritologia, não é? É como um politólogo estuda a política. Portanto, assim como eu também criei o termo cosmonauta, astronauta, eu criei o termo temponauta, que é um navegador no tempo. Mas isso é outra conversa, já lá vamos. Também se fala aí. Portanto, são cerca de 100 exercícios. Agora, claro, se são 100 exercícios, por exemplo, para um jovem de uma pessoa com maturidade, 30 anos, por exemplo, são 100 exercícios. Estes exercícios são, por exemplo, muito importantes para essa tal comunidade mais idosa. Exatamente. Que faz parte da Universidade Sénior para não ter aquelas doenças mentais, de Alzheimer. Exatamente. Portanto, o que eu estou-me a referir, estou-me a dirigir especificamente à 4ª fase da vida, que é a velhice, em que, claro, os exercícios feitos por um jovem, um homem, uma senhora, um homem de 30 anos de idade, poderá fazer os 100 exercícios, naturalmente. Mas uma pessoa com 80 anos, como é o meu caso, por exemplo, são exercícios psicossomáticos adaptados à respectiva idade. Em resumo, a espiritologia prepara, tal como um atleta físico, um corredor, um jogador de futebol, por aí fora do desporto físico. No caso específico da espiritologia, da pessoa que estuda, do estudante, é um atleta da vontade. É de pôr em prática isso mesmo, e estes exercícios são descritos como fundamentais para o desenvolvimento mental e cognitivo, essenciais para a formação de um espiritólogo qualificado. A ênfase do autoconhecimento e no fortalecimento da vontade através de uma disciplina mental rigorosa é particularmente notável, destacando a importância da concentração e do controle do pensamento consciente. Certamente não teríamos tantos problemas com as crianças, por exemplo, que se perdem tão facilmente, que os pais têm tantos problemas com eles porque eles não estão disciplinados. Talvez a comunidade chinesa, japonesa, nos possa dar um bocadinho de ajuda nesse campo. Sim. Eles têm exercícios, digamos, têm... Ou seja, eles trabalham um bocadinho a espiritologia. E sempre estiveram mais avançados que nós. O caso do budismo, ou do taoísmo, e sim, são peritos em autodomínio, não é? Mas nós, claro, também temos a nossa ciência e os nossos conhecimentos. E ainda bem. Resultados práticos nas pessoas é que a pessoa começa a desenvolver as suas faculdades psíquicas, uma maior capacidade de intuição, a percepção de um perigo. Ele percebe-se em termos de tempo, percebe-se várias frações de segundo antes que o acontecimento ocorra, que é porque todo ser humano é dotado de um atributo que é o mais, para mim, na minha opinião, é o mais importante, é a capacidade intuitiva.
É isso mesmo, Até também já lá consegue vamos. até prever o futuro. Até já lá vamos, porque de facto eu também tenho aqui algures registado isso para ser um bocadinho mais explicado. Mas para continuarmos, a obra também se aprofunda na conexão entre a espiritologia e o metafísico, explorando tradições esotéricas como o hermetismo e a cabala judaica que falou há pouco. E esta abordagem não só enriquece o conteúdo, mas também amplia a compreensão do leitor sobre as capacidades psíquicas, como a intuição, a clarividência. E isto é o facto de nós tanto exercitarmos a nossa mente, os nossos hemisféricos, nós colocamos um avançar, nós começamos a ficar muito mais avançados naquilo que estamos a pensar. Nós ainda não pensamos bem, mas já sabemos. É isso? Portanto, vai-nos nortear num sentido dos grandes problemas, que seriam grandes problemas que, se não tivéssemos estes conhecimentos, passam a ser pequeninos problemas e facilmente resolvidos. Essa grande capacidade da educação científica da vontade. E conseguimos alcançar níveis de conhecimento que nem nós sabíamos que éramos capazes. Exatamente. É isso. E agora aqui a questão está relacionada com a quarta fase da vida à velhice, com a morte. Portanto, vai permitir ao estudante da espiritologia, vai-lhe permitir formar uma concepção da vida avançada, em que vai encontrar todas as questões, todas as perguntas, todas as interrogações que ele faz perante a morte completamente diferentes. Portanto, a perspectiva do idoso sobre o universo, sobre si mesmo, chega à conclusão, efetivamente, de que a morte não interrompe a vida e a vida existe fora da matéria. E aí começa a viver mais até à hora da morte. Não fica ali naquela. Porque a percepção que eu tenho. A morte não interrompe a vida continua. Sim, mas a morte física, digamos. A morte física. Mas o que eu quero dizer é que os idosos passam a viver mais, porque a percepção que eu tenho é de que o idoso chega a uma determinada idade, parece que deixa de viver. Fica ali, quieto, não faz mais nada. A espiritologia vai dar o estímulo. Só está à espera que o corpo físico termine. Pronto. Sim. Quando ele podia, de facto, estar exercitado e ser viver mais sempre, útil a si próprio e útil à comunidade, à coletividade. É, por isso as universidades séniores aqui extremamente importantes. Podiam criar uma disciplina em que trabalhassem mais a mente dos idosos. Pois, claro, conduzida e controlada, orientada por espiritólogos avançados e qualificados. Para pessoas que conseguissem desenvolver potências que eles têm e que estão adormecidas. Claro, será difícil, não é? Educar... Nós já temos muitas universidades séniores. Provavelmente já temos bastantes. Provavelmente temos falta de trabalho que desenvolva um bocadinho mais a mente e não só a parte física do idoso. Exatamente, mas a questão aqui é que é uma questão, digamos, única e diferente, avançada. Também temos o problema dos idosos não conseguirem ir à universidade sénior porque não se conseguem deslocar. Bem, isso é uma questão que pode ser depois estudada e analisada e depois em busca de uma solução. Tudo tem solução na vida. Sim, tudo tem solução. Tudo tem solução na vida. E continuando a falar deste livro, no entanto, a complexidade dos temas abordados pode representar um desafio para os leitores, pelo menos para aqueles menos familiarizados com conceitos esotéricos e científicos. A linguagem utilizada, embora precisa e técnica, pode exigir um esforço adicional na compreensão. Isto significa que nós temos aqui um conteúdo que possa ser muito complicado para os leitores? Eu penso que não. Porque, claro, fundamentalmente, fala-se em metafísica. As pessoas não sabem exatamente que a metafísica é algo abstrato que vai além da física. Quando, de facto, o que é a metafísica? A cabala. Por exemplo, o hermetismo. O hermetismo tem 7 leis, 7 princípios, que formam a estrutura do universo. Ora, o que é que faz a espiritologia? Vai descodificar toda a simbologia que está oculta e transformá-la em linguagem racional. Portanto, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo muito interessante. Em maçonaria, no rito escocês da antiga seita, o aprendiz maçom, quando entra no templo, dá 3 passos ritualistas. 3 passos.
É um ritual. É um ritual, é um rito, pronto, é uma forma de ritualista. Há 3 passos, isto tem uma simbologia. Mas, vistas bem as coisas, a maioria dos maçons não sabe que, em função da teoria das cordas, que é uma teoria muito avançada, teoria científica, porque o átomo, na realidade, não é a unidade mais pequena do universo. Pelo contrário, o átomo é até um gigante perante a primeira unidade unidimensional que o Criador deitou para dentro do universo, para o formar, para o espaço-tempo que ele criou, chama-se corda. É um segmento, é um fio de cabelo, um coisinho, é mesmo uma corda. Essa corda assume 5 posições e cria 5 tipos de cordas. Corda 1, corda 2, corda 3, corda 4 e corda 5. A combinação destes 5 cordas gera a formação do universo. Estrelas, galáxias, planetas e tudo. E, portanto, há outro princípio muito interessante que diz que o universo atua no universo 2 dinâmicas fundamentais. E quais são elas? Transformação da matéria e evolução da força. Lavoisier no seu princípio científico, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não vem ao encontro dessas 2 dinâmicas? Exatamente. Quer dizer, aqui o livro afirma que no nosso universo, formado por estrelas, galáxias, planetas e etc., buracos negros e outros corpos, nada se cria. As pessoas estão convencidas que é aqui que as coisas se criam, nascem aqui neste universo, criam-se pela primeira vez, estão-se a criar, não há criação. No nosso universo, formado por matéria e energia ordinárias, porque há energias superiores, que é a 5ª força, já lá vamos, só tem 2 funções, transformação e evolução. Porque a criação vem de fora do nosso universo. Além disso, o Criador do Universo, Deus, ou o grande arquiteto do Universo, ou a força criadora, ou a inteligência universal, que tem sinónimos para escolher à vontade, não está posicionado no nosso universo. O Criador, quando planeou a construção, esta construção monumental que nós conhecemos e que chamamos universo, não é só o universo que existe. Existe sim, ele criou, não foi o universo, ele criou o cosmos. E o cosmos, por sua vez, tem 2 universos. O universo de matéria ordinária e energia ordinárias e o universo de antimatéria. Isto é muito rico, de facto. Ora, portanto, muita aqui física, livro, muita... Aqui, portanto, o Criador do universo, ou do cosmos, para ser mais preciso, Deus, está situado, veja só, a posição dele situa-se, a fonte da força criadora, situa-se na 12ª dimensão. É daí que parte tudo, é daí que cria tudo. Há a criação que depois é transmitida para o cosmos através da informação. Tudo no universo é informação. Esta energia fenomenal que transcende a minha mente. Ainda assim, e para aqueles que estejam dispostos, não é? Dispostos a embarcar nesta jornada e ler a Espiritologia, a Ciência do Espírito, que é de facto um livro que, para quem nos escuta lá em casa, é aliciante tentar descobrir o que lá está. Ele oferece uma riqueza de insights, de experiências, de pensamentos, de interpretações, agora, de meditações sobre aquilo que se está a ler e de pensar muito bem, de facto, em que universo é que nós estamos. Agora, se me permite, é que o livro, a teoria T5, porque a teoria T5? Sim, porque a teoria T5 é uma nova teoria. Porque prova a existência de uma 5ª força. Podemos falar um bocadinho dessa nova teoria? Das teorias da relatividade de Albert Einstein. Que é a existência de uma 5ª força fundamental do universo, né? Ela vem, no fundo, complementar outras teorias, como por exemplo a relatividade. Ele não vem complementar. Ela, a 5ª força, é a geradora das outras 4 forças.
que estão consagradas nas teorias da relatividade geral, que é a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Einstein e Dirac não sabiam tudo. Não sei, não, está incompleto. Porque há uma quinta força, que é a força de Deus, a força criadora, que está em tudo e envolve tudo e gera tudo, através da transformação e da evolução nos universos materiais. Exatamente, e leva-nos Einstein e o Dirac já tinham as suas teorias que no fundo agora são reconstruídas e um bocadinho mais com as cordas, não é? Com a teoria das cordas. Teoria das cordas. Com a teoria das cordas. E eles tinham uma perspectiva, eles ainda não tinham chegado a esses 5 pontos. A corda é que forma tudo. A corda é que dá origem a tudo. Eles ainda estavam longe de perceber que ainda havia mais. A vibração da corda, a corda a virar para baixo, para cima, para os lados, porque cria as dimensões, a primeira dimensão, que é a largura, a altura e comprimento, não é? As 3 dimensões, não é? Cria estas 3 dimensões, mas depois há uma quarta ou uma quinta. E depois há uma sexta. Há uma sexta que corresponde porque as dimensões são duplicadas no universo da antimatéria e no universo de matéria. São iguais, são paralelos. Portanto, juntam-se as 5 dimensões e depois então, mais uma, 5, vai até à 12ª dimensão, que é exatamente onde se posiciona Deus. Assim como a quarta dimensão, a terceira dimensão é onde nós vivemos, nesta dimensão. Comprimento, largura e altura. Mas há uma quarta dimensão que é o tempo. Podemos dizer que é por isso que nós neste preciso momento achamos que o tempo está a andar muito rápido em relação a muitos anos atrás. Temos a percepção... É a concepção mental das pessoas. Exatamente. Concepção mental. A nossa concepção, o nosso pensamento tem a ver com a agitação que acelera, retarda ou acelera, digamos, a concepção do tempo. Porque, repare uma coisa, as vibrações da corda, ela vibrar, ela gera o espaço-tempo. E nós ficamos um bocadinho... Gera o espaço-tempo, ou seja, a quarta dimensão. Porque já há uma quinta dimensão, que é a dimensão zero, onde que tem tudo e não tem nada. E que é através dessa quinta dimensão que o Criador, ou Deus, se manifesta. E lança para o exterior, ou para dentro, não é para o exterior. Porque Deus está no exterior, está num universo exterior ao nosso, superior e exterior. Nós estamos no ovo, dentro do ovo. Ele está fora, ele está a comandar tudo. Ele comanda tudo. Comanda mesmo. Por isso, a quinta força é a força criadora. E nós podemos dizer que, de facto, esta nova teoria, esta teoria vem, no fundo, perspectivar uma nova criação do universo, exatamente, uma nova criação da existência, da existência humana mesmo. Exatamente. A teoria T5 é a primeira teoria científica que demonstra a existência de Deus. Prova a existência de Deus. Isso é que é interessante. Como é que se consegue provar cientificamente que Deus existe? Exatamente. Esta teoria prova, a T5, prova a existência de Deus. E é de facto muito interessante. No fundo, há um criador. No fundo, que ponta é esta, não é? Há um criador. Há um criador ou criadores. A gente não sabe. Pois nós não sabemos. Será que algum dia vamos conseguir saber? Vamos lá. Vamos conseguir. Já sabemos que ele está na 12ª dimensão. Agora temos que lá chegar. A evolução da inteligência artificial também nos está a dar muitas respostas no que diz respeito ao universo. Exatamente. Pois, é claro. A pessoa quer fazer um trabalho científico e é capaz de levar um ano, com o auxílio de inteligência artificial, pode levar um mês. É só essa diferença. Nós estamos a evoluir tanto que nós nem precisamos de pensar, que já não há necessidade de pensar. A espiritualidade humana é que deve acompanhar o desenvolvimento científico. E isso é importante também dizer, que as pessoas têm que, independentemente da idade, tentar acompanhar ao máximo a evolução. Até porque, quando se fala das universidades séniores, isto era importante que se colocasse os séniores sempre na vanguarda da evolução, porque só assim se consegue perceber muito bem o porquê do mundo estar a evoluir tanto. Porque se nós pararmos, ficamos lá numa dimensão das quantas, que não sei qual é, mas que não conseguimos perceber nada do que está a acontecer. Há outro aspecto científico muito importante.
que até 5 E é interessante que isto é científico, isto não é nenhuma teoria. Não tem nada com religião nem com misticismo. Há outro aspecto muito importante. É que a teoria T5 afirma que o universo não é probabilístico. Uma ciência, o Tratado de Copenhague, foi uma reunião de grandes cientistas que o universo era probabilístico. Não é probabilístico. O universo é determinista. Há o determinismo nas nossas vidas. Por isso é que nós a qualquer momento... Tudo está terminado. Agora, evidentemente, que um estudante da espiritologia que avance vai tendo consciência de que o universo é regido por leis naturais e imutáveis, de causa e efeito. Portanto, o pensamento, o nosso pensamento humano é equiparado ao pensamento de Deus. É a mesma coisa. Nós somos portadores do pensamento de Deus. E o nosso pensamento é uma força saturada de poder. Então porquê é que nós nos desviamos tanto? Porque, utilizando mal o nosso livre-arbítrio, quanto maior for a nossa ignorância, maior é o livre-arbítrio. Pois. A importância de acompanhar a evolução, de estudar, de dar esse salto para o conhecimento, tal como temos aqui no livro, não é? Saltar para o conhecimento. É um salto para um patamar superior. Para não nos desviarmos tanto desse tal caminho. Mas isso porque... Diz respeito a cada um, não é? Repare que o conhecimento processa-se através da tentativa e do erro. E uma das alavancas mais importantes da evolução humana é o sofrimento. É pelo sofrimento. Só assim que as pessoas são sacudidas e despertadas. Agora, à medida que nós vamos conhecendo as leis naturais e a compreendê-las, vamos abdicando do nosso livre-arbítrio. Deixamos de ter livre-arbítrio porque não é preciso. Seguimos com rigor as leis naturais. Até chegar numa fase que nos vamos confundir com o todo. Perdemos a nossa individualidade e confundimos-nos no todo, passamos a ser ele. Isso também está no livro. É bastante interessante, de facto. E é tão interessante que a espiritologia se propõe a ser um guia indispensável para aqueles que buscam compreender os avanços mais recentes da física e as suas implicações para a nossa visão do mundo. E não só. E também estudantes e, sobretudo, para os idosos. E, sobretudo, para os idosos. Aqui é muito importante, trabalhar a mente dos mais velhos, que é uma necessidade até para evitar as doenças. Porque a fase da velhice é a fase mais importante, é a fase que determina o destino da humanidade. O destino da humanidade não está nem na juventude, nem na maturidade, nem na juventude. O destino da humanidade está na velhice, nos velhos. Os velhos é que vão determinar o futuro da humanidade. Pode ter certeza disso. É importante disciplinar os velhos. Exatamente. Se eles começarem a se autodisciplinar... É uma responsabilidade dos mais novos. Tentar também ajudá-los a encaminhá-los para essa disciplina. A abrange todo o cidadão comum, não é? O cidadão ou a cidadã. Até porque nós sabemos que a geração mais velha, quando fica muito parada, não é? É um bocado difícil de disciplinar. Sim. É um bocadinho difícil. Aqui as escolas seriam muito importantes. De facto, estes conhecimentos e este treino, aliás, nas lares da terceira idade, que eu não concordo com a terceira idade, mas pronto, tudo bem, fazem-se exercícios, festas de exercícios de físicos, de ginástica, de manutenção, fazem essas coisas todas. Agora, podemos ir mais além, que é a tal disciplina a criar, fundamentada na espiritologia, na ciência da espiritologia, subir de patamar em relação aos mais idosos, para lhes dar as possibilidades de eles serem mais úteis a si próprios e úteis à comunidade. Eu concordo, acho que realmente os idosos precisam de trabalhar muito mais a mente. Eu sinto isso, do que conheço dos idosos, acho que eles trabalham muito pouco a mente e eu tenho receio de um dia ser idosa. Eu não espero continuar a ler toda a vida, porque acho que isso é muito importante. Um horizonte maravilhoso de vida, uma concepção da vida. Eles começam, podem fazer imensas coisas, um véu que se rasgasse e eles começassem a ver a beleza do universo.
Tanta coisa que e saberem para onde vão. E saberem para onde vão. E, de facto, a obra que integra um grupo de trabalho de cientistas e espiritologia como uma nova ciência que busca a compreensão do espírito, oferecendo um arcabouço teórico para a nova teoria científica chamada T, que temos vindo aqui a falar, as cordas quânticas, a T5, que, de facto, se nós estivermos um bocadinho mais abertos ao estudo do que tudo isto podemos ter uma vida melhor. Maravilhosa, tranquila mais útil e uma vida sem tanta doença, sem tanto problema, sem tanta guerra. O mundo seria bem mais calminho. Eu se calhar ia desafiar, não sei até que ponto será possível, mas ia desafiar o Jacinto a abrir o livro num sítio qualquer e a ler um excerto para, para os nossos ouvintes, só para aguçar um bocadinho do que é que realmente fala. Um excertozinho pequenino, uma página, meia página, para as pessoas perceberem o que é que podem ler nesse livro. O que é que vamos ouvir? Eu posso aqui ler. Todo este tem aspectos. A quinta força, o poder do pensamento e o livre-arbítrio. O ser humano, na sua essência, é portador de uma capacidade preciosa, o livre-arbítrio. Esta capacidade, embora seja sempre relativa, é a chave que desbloqueia o potencial ilimitado da mente dentro do vasto cosmos da espiritologia. O pensamento humano é considerado uma extensão da quinta força, ou força criadora do universo. Tal como o Criador, o pensamento humano é imbuído de uma força saturada de um poder capaz de moldar a realidade à sua volta. Temos aqui outro caso, sim, outro interessante. Vamos ver. Podíamos ouvir mais um bocadinho, mais um excerto, para que as pessoas que nos escutam lá em casa também percebam que realmente o livro alerta-nos para situações do nosso dia-a-dia que podem ser muito positivas para a nossa vida. Sim. Isto pode ser muito importante, de facto. E enquanto Jacinto escolhe, eu aproveito só para dizer lá para casa e relembrar que no próximo sábado, dia 23, será apresentado o livro de Graça Amiguinho, Sob o Céu da Batalha, no American Club da Granja. Eu vou lá estar também para participar desta apresentação. Apareçam, é às 16 horas e venham também a conhecer uma nova escritora, se não conhecem, ou então ter este livro que eu já tive a oportunidade de ler e que é bastante interessante. Uma temática que, no fundo, fala do horror e do amor. E como é que o amor consegue superar esse horror. É um romance muito interessante e que se lê muitíssimo bem e que eu gostei muito e parabenizo desde já a autora. Aproveito para também lhe dizer que se quiser estar aqui no Culturando é só enviar um e-mail, culturando2015@gmail.com. Jacinto, já está escolhido? Já está. A espiritologia não se restringe a uma única fonte de conhecimento. Ela é interdisciplinar, por natureza, integrando saberes de diversas tradições esotéricas e campos de estudo, como o hermetismo, a teoria quântica, o taoísmo, o psiquismo, incluindo o psicossomatismo, o espiritualismo, particularmente o kardecismo e o racionalismo cristão. Esta abordagem eclética permite uma visão holística e integrada do espírito humano e do universo, o que significa que a espiritologia absorve todos os conhecimentos de diferentes origens de uma maneira positiva e útil. Muito bem. E quando é que vai ser apresentado esse livro? Para quem está a ouvir, poder aparecer na apresentação e ter este livro. Que eu vou fazer, possivelmente vai ser em Bragança. Mas a segunda apresentação vai ser aqui na nossa Biblioteca Municipal, no dia 7 de janeiro, calha um sábado, às 16 horas, 4 horas da tarde. Aqui na Biblioteca de São João da Madeira. Exatamente. Podem aparecer às 16 horas, podem ter este livro autografado pelo autor e se alguém quiser o livro antes da apresentação, como é que o pode contactar? Contactar comigo, pode ser através do meu e-mail, jj.diabinho, não se assuste. É apelido materno alentejano, Diabinho,
Sou Jacinto José Diabinho Alves. O Diabinho vem de família, da parte materna, que alentejana, e havia um alentejano o ano passado da minha mãe que devia ser maroto, coisa. Então, e o Diabinho que era, passou a ser apelido de familiar. Portanto, J minuto, não é? J minúsculo, jjdiabinho@sapo.pt. Aqui fica o registro do e-mail para quem quiser ter este livro autografado e antes da apresentação, poderá fazê-lo através do pedido por e-mail. Jacinto, estamos quase no final deste programa. O que é que quer deixar como nota final? O que é que quer dizer lá para casa que ainda não foi dito? A Câmara é esta, poderá falar lá para casa aquilo que acha que é importante ainda ser dito. Esta Câmara, o que tem sido é que o que deverá ser dito e esclarecido relativamente ao mundo atual em que vivemos. Guerra, nomeadamente Ucrânia-Rússia, e que todos nós, as pessoas bem pensantes, detentoras de espiritualidade, deverão pensar, mesmo em suas próprias casas, recolher-se, concentrarem-se e pensarem no bem da humanidade, para que tudo se resolva. Porque um pensamento coletivo gerado por milhares de pessoas tem uma influência e uma força muito importante. Porque o nosso pensamento humano é uma força saturada de poder. E nós devemos utilizar o nosso pensamento no sentido do bem e, portanto, tentar resolver os grandes problemas da humanidade. Obrigada, Jacinto, por este momento tão interessante a falar deste livro Espiritologia, a Ciência do Espírito. Este livro que tenho aqui na minha mão, que tem este salto para o conhecimento, e pode ter este livro, este salto também em sua casa, e também pode ter este conhecimento todo, e é muito simples. O aguarda por janeiro, 7 de janeiro, às 16 horas aqui na Biblioteca Municipal de São João da Madeira, ou então pede por e-mail, que foi deixado há pouquinho aqui no programa. Foi uma honra, um privilégio enorme poder estar à conversa consigo sobre este livro. Desejo-lhe muito sucesso. Muito obrigado. E farei tudo para que no dia 7 o Culturando possa estar também na biblioteca com o seu apoio. A registar também o lançamento, a apresentação do livro. Despeço-me, até uma próxima, encontramos-nos por aí, sucessos mil, e lá para casa. É o costume, não é? Desejar-vos uma excelente semana e que possam, sobretudo, ler. Ler é muito importante, leiam todos os dias, porque ler trabalha a mente e não só, faz de nós melhores pessoas e mais cultas. Sejam felizes e até para a semana. Pronto.